Bom dia a todos. Desculpem mais uma vez aí os percalços de tempo, mas fazer ao vivo realmente é difícil, e fazer ao vivo e em paralelo a tudo que a gente está vivendo aí no cenário de saúde não tem sido fácil. A gente tem se proposto aqui a tentar manter aqui uma vez por semana uma forma de poder estar levando até vocês algum conhecimento referente a essa doença que está aí de alguma forma assolando o mundo e dando um grande trabalho para todos nós. E é nesse espírito que hoje nós trazemos mais dois profissionais médicos para que possam enriquecer um pouco mais o nosso conhecimento sobre a Covid-19. Hoje nós vamos ter Felipe Ribeiro, que é médico aqui do Complexo Hospitalar de Niterói, é um dos rotinas aqui ligados à terapia intensiva, chefe do CTI do Hospital Azevedo Lima, Estadual Azevedo Lima, e que vai nos falar com a sua experiência de clínico sobre os aspectos clínicos da Covid-19. Posteriormente à fala de Felipe, vamos ter aqui um bate-bola, um talk show, como gostam de falar, eu e o professor Miguel Aidê, da Universidade Federal Fluminense, com toda a sua experiência de pneumologia também, abordando um pouco o Felipe, questionando um pouco o Felipe, sobre alguns casos que Felipe já teve acesso e que a gente tem recebido aqui no nosso hospital. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Felipe e anuncio a vocês que quem quiser fazer pergunta pode estar fazendo pergunta aqui pela nossa página, e também as pessoas que fazem parte do grupo de WhatsApp Sessão Clínica CHN podem mandar as perguntas para mim, que nós as faremos após a apresentação de Felipe Ribeiro. Felipe, obrigado aí pela presença e sinta-se à vontade. Obrigado, Moisés. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela audiência de todos. Vamos falar um pouco sobre os aspectos clínicos do Covid-19, né? Eu tive a felicidade de começar a entender no assunto no início do ano. Eu fui aí pelo hospital para Boston, para um curso na Harvard Medical School, e lá a gente já começa a falar no início do ano sobre o coronavírus e algumas perspectivas do CDC que a gente começa a ver acontecendo aí hoje. A gente vai trabalhar em cima de dois casos clínicos e construir a temática da aula a partir daí. Nós temos o primeiro caso clínico, um paciente de 40 anos, um profissional de saúde, saudável, sem internações anteriores, estável, bem em sua casa, sem viagens recentes, nem viagens pelo estado, pelo país, para a zona endêmica, para a parte internacional, nada, carioca, natural do Rio, que no dia 10 de março ele entra em contato com outro colega, com um colega médico assintomático. Mas esse colega médico, 3 dias depois, ele confessa que teve contato com alguns estrangeiros sintomáticos, alguns italianos, e conta então que ele estava com Covid-19 positivo no suave laríngeo. Então, a gente observa uma imagem tomográfica pobre em sinais radiológicos, com alguns sinais periféricos. Vai aparecer logo mais embaixo. Imagens subpleurais, um pouco de infiltrado intersticial, subpleural, dividido homogêneo entre os tóraxes, mas sem derrame pleural, uma tomografia sem grandes achados radiológicos. Ele segue com mialgia envolvendo grandes grupamentos musculares, peitoral, glúteos, quadríceps, uma mialgia que lembrava muito a mialgia das arboviroses. Segue a anosmia, uma coisa que a gente vai ver depois. Hoje interroga-se se o Covid faz uma neurite, alguma coisa interferindo com essa função sensorial. Alteração do paladar, a febre a partir do 6º dia começa a ceder, junto com a cefaleia, mas persistindo uma sensação de peso ao respirar. Ele, apesar de entender da questão médica, de ser um profissional de saúde, ele não conseguia definir direito o próprio sintoma. Dor reto-external com a respiração, mas sem nenhuma alteração de enzima cardíaca, sem nenhuma alteração eletrocardiográfica. Tosse seca e o tempo todo mantendo uma boa saturação de oxigênio. Essa asteria se intensifica até o 7º dia e ele começa a desenvolver uma coisa que tem chamado a atenção para os pacientes que estão em casa, que é a hipotensão postural. Como se houvesse
uma disfunção adrenal, alguma coisa no metabolismo da glicose, algo que a gente está tentando entender melhor. A diurese concentrada, extremamente concentrada, apesar da boa hidratação, também lembrando um pouco das arboviroses, onde você tem uma capilarite, que há má distribuição hídrica, uma desproporção entre a ingesta e o que você realmente assimila daquilo. E depois do primeiro dia, melhora sintomática e o retorno às atividades de dia a dia normal. Essa foi a primeira experiência, o primeiro contato com o uso do antiviral, do Kaletra, para essa indicação, uma indicação off-label, uma indicação discutida e com consentimento do paciente. Isso é extremamente importante. É complicado você falar sobre condutas estandartizadas, sobre protocolos, sobre medidas de uma maior abrangência, quando você está ainda entendendo um cenário de funcionamento melhor, mas não teve como tirar nenhuma conclusão objetiva sobre isso, a não ser intolerância ao uso da medicação, forte intolerância digestiva que fez com que fosse descontinuado. Para a hipotensão postural, o inventário laboratorial mostrou um sódio baixo, o potássio no limite superior da normalidade, também acordado entre paciente e médico, o uso de corticoide em dose baixa e reversão do quadro quase que imediatamente. Então a gente apresentou o desenrolar de um caso clínico extremamente benigno e agora a gente vai para o caso 2, que é um caso mais complexo. Temos um empresário de 60 anos com um tumor de cólon operado há 8 anos atrás, atualmente sem tratamento, sem uso de nenhuma droga imunossupressora, mas diabético, que tinha feito uma viagem recente de volta dos Estados Unidos. Ele é americano e veio para o Brasil. No dia 1º de março, lá ele teve contato, ele se recorda de contato com pessoas francamente gripadas. E no dia 7, ele chega ao Brasil com cefaleia, mialgia e diarreia, que é um sinal, junto com sintomas muito falados aí atualmente. No dia 9, ele manifesta franca insuficiência respiratória, queda da oxigenação, queda do estado geral e é internado em uma unidade de terapia intensiva. À noite, no dia seguinte de manhã, ele faz uma imagem por tomografia que a gente vai ver a seguir, mas avança da insuficiência respiratória e precisa ser posto em ventilação mecânica invasiva. No dia 12, o SWAB positiva para o Covid-19 e essas são as alterações tomográficas. Percebam que já a gente começa a ver nos ápices pulmonares uma imagem bastante diferente da imagem anterior, uma imagem clássica com pavimentação em mosaico, esse aspecto de vidro despolido, ausência de hidrotórax sem derrame pleural, uma imagem homogênea, o professor Miguel vai comentar com a gente aí depois, mas percebam que há um profundo acometimento do tecido pulmonar e isso é correlato com o impedimento funcional que ele vai desenvolver nas próximas horas a partir desse momento da tomografia. Esse paciente ele utilizou hidroxicloroquina com azitromicina no início da manifestação dos sintomas, a medicação, o antimalárico que está aí na mídia e tem como racional farmacológico o impedimento ou ao menos o alentecimento da replicação viral, alguns apontando como uma medicação para ser usada em 24, 48 horas da doença para alentecer o processo, outros apontando a medicação para ser usada mais à frente, numa fase de gravidade, isso ainda está por se definir. E foi adotada a ventilação em decúbito prona na medida em que ele avança na gravidade da SARA. Lembrando a todos que está muito sendo falado sobre SARA, mas está longe de ser uma doença só associada ao Covid e está muito longe de ser uma doença nova. A gente conhece SARA como SARA desde a Guerra do Vietnã, desde Da Nang na Guerra do Vietnã. São 8 horas. E o paciente, naquela época, ele era muito hidratado e desenvolvia alterações respiratórias e manifestava essa síndrome que a gente vai estudar um pouco a seguir, mas que já é bem definida no último consenso de Berlim, conforme mostra o nosso consenso, as nossas diretrizes brasileiras de ventilação mecânica.
A gente divide SARA em leve, moderada e grave, mas basicamente norteada por um profundo acometimento da troca gasosa. Esse paciente ele desenvolveu SARA grave já nos primeiros 2, 3 dias de doença, assim que ele é posto em ventilação mecânica, e a gente começa a ter que lançar mão de terapias avançadas, indicadas num quadro de extrema gravidade, como, por exemplo, a ventilação em decúbito prono, que a gente usa na SARA moderada e na SARA grave. Você inverte o paciente da posição habitual, da posição supina no leito, com o objetivo de você melhorar e transitar as áreas pulmonares para que as áreas pulmonares pendentes de gravidade passam a ser, então, mais beneficiadas com o aporte de oxigênio. E também, nessa hora, na SARA grave, é aonde a gente cogita substituir a circulação cardiopulmonar por uma circulação extracorpórea para otimizar, para melhorar a troca gasosa, que é a ECMO. Essa posição prona, ela não é novidade para a gente. Nós, inclusive, tivemos um caso emblemático, que foi uma experiência basicamente única ou singular aí na terapia intensiva do Estado, quando a gente teve uma gestante com SARA na época do H1N1 e nós pronamos essa gesta, ela desenvolveu SARA grave. Felizmente, o desfecho foi bem favorável. Também a ECMO, essa substituição da circulação que a gente utiliza na SARA grave, também não é novidade para a gente dar aqui do hospital. São recursos que você precisa ter alta tecnologia, você precisa ter equipe treinada, você precisa ter um hospital de alta performance e convivência para paciente crítico, e a gente tem isso aqui, a vivência da ECMO dentro da vivência do doente crítico e também por ocasião do transplante cardíaco. Percebam que essa nova circulação, esse apoio na hora de trocar o gás e apoio circulatório, que em última análise vai ser a circulação extracorpórea, a ECMO, esse material foi disponibilizado ontem em mídia. Essa é a experiência, a casuística europeia, inclusive no COR do Covid na Itália, com relação a pacientes em ECMO. Percebam que são poucos casos ainda, a gente está entendendo conforme funciona a doença, mas a gente pode já atribuir a pouca experiência ao pouco uso do ECMO pela própria dinâmica e epidemiologia da doença. Até onde a gente sabe, os pacientes mais graves são os mais sensíveis, e esses mais sensíveis, muitos têm já extremo etário, onde a circulação extracorpórea ela passa a ter uma indicação mais reduzida, né? Com relação aos sintomas mais comuns, a China ensina para a gente que a maioria dos pacientes fazem uma síndrome febril, com uma fadiga intensa, a tosse marcante é a tosse seca. A anorexia ela é marcante também no início dos sintomas. A anorexia é o sinal mais prevalente das manifestações digestivas. Mialgia e dispneia chamam muita atenção. E apenas 1/3 dos casos apresenta tosse produtiva, já como manifestação na primeira semana da doença. Achados laboratoriais que chamaram a atenção nessa série de casos de 32 pacientes lá em Wuhan. A alteração dos leucócitos, leucopenia e leucocitose, e principalmente a alteração dos linfócitos. A alteração do linfócito mais comum é a queda, linfopenia, LDH aumentado e ferritina aumentado chamam a atenção também. E aqui um detalhe interessante com relação à procalcitonina. A procalcitonina ela é um marcador de bastante especificidade para as infecções, fundamentalmente as infecções bacterianas, mas a cinética na infecção viral aqui é um pouco diferente. Os pacientes com pneumonia de desenrolar benigno, eles têm procalcitonina normal no início da dosagem, e os pacientes que são encaminhados à terapia intensiva, eles fazem uma virada, passando a ter a procalcitonina aumentada. Isso é uma coisa que tem chamado a atenção, talvez para a gente utilizar como norte entre gravidade ou não, ou pelo menos para a gente se situar em que ponto da linha da doença a gente está. E o dímero D e a linfopenia, né, a baixa do número de linfócitos, são hoje apontados como
norteadores de prognósticos. Eles estão associados nas séries de casos estudados até agora, nos trabalhos onde a gente encontra mais robustez estatística na hora da confecção, eles estão associados a pior desfecho e maior mortalidade. Esse paper sai da Northwestern University também ensinando para a gente um pouco sobre os sinais e sintomas do coronavírus. Os sintomas comuns para eles também: febre, tosse seca, fadiga e anorexia. A tosse seca sempre muito marcante. Alguns sintomas dados como incomuns e que aqui, pelo menos do que a gente tem observado, não são sinais e sintomas tão incomuns assim. Isso é importante a gente falar. A gente tem um RNA vírus num país tropical, um país grande de dimensões continentais. É razoável entender que esse vírus ele vai ter peculiaridades diferentes aqui, tanto com relação à virulência quanto com relação à infectividade. Então pode ser que a gente não tenha necessariamente um quadro sintomático tal como os europeus tiveram em seu inverno, né? Mas chama atenção para eles lá, por isso foram incomuns para eles: cefaleia, congestão nasal, talanosmia também marcante, tosse produtiva, dor de garganta. Os casos que a gente tem visto aqui, a gente tem encontrado pouca tosse produtiva, mialgia intensa, artralgia, isso sim, náusea, vômito, calafrios e também diarreia como manifestação inicial. E interessante marcar a diarreia: os pacientes com diarreia, eles têm chegado mais tardiamente ao hospital, ao serviço de saúde. E a doença grave com febre marcada desde o início, tosse em alguns momentos com sangue, mostrando talvez já um início de dano alveolar, um início de um dano agudo mais incisivo, na mucosa respiratória inclusive, leucopenia e insuficiência renal. Manifesta tanto pela questão da inflamação viral como pela abrupta alteração no nosso estado de hidratação. Falando um pouco sobre diarreia, a diarreia ela é 48, 50% prevalente dentro dos sintomas digestivos, né? São quadros leves, em torno de 3 evacuações por dia, líquido pastosas de pouco volume. E um dado interessante até agora, pelo menos nos casos estudados na China, é que a taxa de cura seguida de alta hospitalar ela é maior nos pacientes sem sintomas digestivos. Então vocês vão me perguntar se a diarreia piora o prognóstico. Não, a gente ainda não sabe. Mas o fato é que os números mostram que mais ou menos o dobro das pessoas elas internam mais do que os pacientes sem diarreia. Talvez por uma maior carga viral. Especula-se que sim. Se você tem um grave acometimento ou um franco acometimento do tubo digestivo, pode significar que você teve contato com um grande quantitativo de partícula viral, sim, mas pode significar também que você tem atrasado em valorizar o seu diagnóstico. Se você está em casa com dor de cabeça e diarreia, atualmente você não vai pensar em coronavírus e talvez você vá mais tarde ao hospital por isso. Não que você deva ir ao hospital por qualquer coisa, você deva talvez procurar ajuda médica. Tem se falado também em alterações cardiovasculares atribuídas ou pioradas pelo coronavírus. Esse é um paper da Sociedade Europeia de Cardiologia. Todos esses trabalhos muito bem elaborados aí, lançados de março, de fim de fevereiro para cá, mas mostrando que a arritmia cardíaca ela é o sintoma mais prevalente, mas chama a atenção que o vírus ele produz uma inflamação aparente no nosso endotélio e isso faz com que, juntado à sua genética, você desenvolva ou acelere doenças coronarianas, você desenvolva alterações morfológicas transitórias cardíacas, atribuídas também à extrema adrenalina do processo, por exemplo, à síndrome de Takotsubo, e inclusive há relatos até de doença cardíaca isquêmica aguda no processo do adoecer pelo coronavírus. A Sociedade Brasileira de Cardiologia nos chamou a atenção nesse pronunciamento sobre a questão da atenção aos pacientes de maior mortalidade. Pacientes acima de 50 anos, presença de doenças crônicas. E que doenças crônicas são essas? Doença cardiovascular,
câncer em atividade, né? Hipertensão, doenças respiratórias crônicas e diabetes. O paciente que está enquadrado aqui e tem acima de 50 anos, ele está enquadrado dentro do grupo de risco. A terapia intensiva consegue triar um pouco esse paciente, avaliando as funções do fígado, cardiovascular, do rim, a troca gasosa, pelo SOFA score. Os pacientes com maior pontuação nesse score são pacientes mais graves. Além disso, alterações laboratoriais em pacientes de risco, níveis elevados de proteína C reativa, dímero D, troponina, mioglobina e a interleucina 6. Mas como exame de triagem, o dímero D parece um exame que tem sido mais sensível em detectar gravidade. No hospital, nós instituímos um projeto do Covid-19, uma equipe inteira se mobilizando para isso, estabelecendo rotas diferenciadas para o paciente suspeito de Covid com síndrome respiratória aguda transitar pelo hospital. Ele é atendido fora da unidade, entra ao hospital em uma rota segura para fazer os seus exames. A gente tem conseguido desvencilhar ele da rota dos pacientes comuns, cotidianos do hospital. Afinal de contas, e é fundamental dizer isso, as doenças mais comuns continuam sendo as doenças mais comuns. Ninguém parou de ter hipertensão descompensada, ninguém parou de ter doença cerebrovascular, ninguém parou de ter problemas relacionados à descompensação diabética. A gente não tem que olhar só para o Covid, a gente tem que olhar também para o Covid. As pessoas mais graves, alguns, inclusive, que infelizmente têm ido a óbito, eles têm falecido com Covid e não de Covid, são pessoas graves. Então, se a gente não cuidar da população de uma maneira mais global, essas doenças vão seguir para frente, a gente vai ter mais pacientes sensíveis e sujeitos à gravidade. Mas os pacientes que são internados são pacientes com síndrome gripal e acometimento respiratório. Ele tem que ter queda da saturação e tem que manifestar taquipneia. Esse é um critério que a gente tem adotado para fazer a internação hospitalar. Ou uma síndrome gripal com já manifestações extrapulmonares, né? Sinais de insuficiência cardíaca, deterioração neurológica, decorrente possivelmente da hipoxemia ou por alterações que o seu metabolismo está fazendo até no seu remédio de base que você vem tomando em casa. Convulsão, sinais focais neurológicos, alteração meníngia. E laboratório com disfunção renal aguda ou distúrbios graves do equilíbrio ácido básico e dos eletrólitos. Esses são critérios que a gente tem usado para fazer a internação hospitalar. E para admitir em terapia intensiva, insuficiência respiratória aguda com necessidade adicional de suporte. Fundamentalmente a ventilação mecânica invasiva. Alguns centros de inteligência no mundo hoje começam a discutir pequenas aplicações de ventilação não invasiva, de uso de catéter de alto fluxo. Por hora a recomendação é de você não usar. Talvez isso tenha certo racional em ambientes extremamente confinados, ambientes onde você consegue trabalhar com segurança daquilo ali, tentando poupar o uso do recurso mais invasivo e tentando não levar aquele paciente a ser invadido com prótese ventilatória e com ventilação mecânica invasiva. Mas a recomendação ainda, em termos de uma saúde global, é de não usar. E disfunção orgânica extrapulmonar que necessite de suporte, vasopressor, inotrópico, diálise, ou o paciente apresenta ainda piora do estado neurológico. Mas de tudo isso, o que a gente tem mais a fazer diante de um paciente Covid confirmado, Covid suspeito, é se impressionar com isso e tentar fazer com que esse inimigo ele fique freado, que ele pare de avançar. Essa, por hora, existe a cloroquina, existem alguns imunobiológicos, mas por hora o melhor tratamento que a gente tem que dar ao Covid é mudar a característica da epidemia. Para fazer isso, o isolamento social, a distância social, ela é extremamente importante. O CDC tinha falado isso já, mostrando que você tem claramente, quanto maior é a redução de contato, mais é o impacto na questão da contaminação e na disseminação da doença. Por hora, essa é a medida mais eficaz em promover o alentecimento da epidemia. E eficaz ao ponto de não levar ao esgotamento da capacidade de saúde instalada, modificando a curva
através dessas medidas protetivas, é o que a gente tem feito, é o que a gente tem que tentar fazer. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, com o Felipe, com o Moisés. A apresentação do Felipe foi excelente, abordou as principais manifestações da doença, diagnóstico, tratamento. Claro que existem algumas polêmicas em torno, principalmente, do tratamento. E não existe, assim, uma droga liberada para esse... o tratamento é off-label, como você falou, Felipe. E aí a gente pode debater sobre isso. Em termos dos aspectos de imagem, se fala muito na radiografia de tórax não ser um bom padrão para que a gente possa, na fase inicial, fazer o diagnóstico radiográfico, os aspectos radiográficos da doença. Mas eu acredito que quando a gente examina esses doentes com manifestações respiratórias e ausculta esse paciente, mesmo com a radiografia de tórax normal, com certeza vão aparecer alguns estertores, principalmente as crepitações inspiratórias desses pacientes com radiografia de tórax normal. Tanto assim é que quando a gente tomografa esses pacientes já apresentam lesões em vidro fosco, lesões segmentares, principalmente nas bases do terço médio desses pacientes. Então, a importância da tomografia de tórax está nessa situação. Ela não serve para rastrear, ela não serve para fazer screening desse paciente, mas serve para confirmar que esse paciente realmente, junto com os sintomas respiratórios, tem uma anormalidade radiográfica. E provavelmente esses pacientes já têm uma ligeira hipoxemia, talvez uma saturação de 25%, 95%, 96%. Então, e esses pacientes com essas alterações radiográficas podem evoluir para uma forma mais grave, aí a gente constata a hipoxemia. Então, a gente vai aqui debater as coisas mais polêmicas. Primeiro, o tratamento. Segundo, se a gente deve fazer sempre o painel viral quando esses pacientes se apresentam para a gente, principalmente no hospital. A gente tivemos um caso recente, uma doente que veio do Marrocos, com a clínica de infecção respiratória, alta e baixa, e com infiltrado pulmonar importante na radiografia de tórax, vidro fosco, consolidações. E aí nós fizemos um painel viral e foi um H1N1. Não era coronavírus. Pensamos em coronavírus até o final. Mas aí, como ela veio do Marrocos e não tinha coronavírus, isso é importante, como o Felipe mostrou pra gente, né, a história epidemiológica. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Mas a gente não deve fazer alguma droga para essa paciente? Aí eu até queria perguntar ao Felipe. Eu não vi Tamiflu e eu não vi antibiótico para esses pacientes quando eles internam. Aí a primeira pergunta para o Felipe. Faz o oseltamivir, faz o antibiótico a partir do momento que ele interna, porque você fez a azitromicina, mas a azitromicina não tem ação antibiótica naquele momento que você fez. Então essa é a primeira pergunta que eu faço para o Felipe. Felipe. Ali na aula a gente apontou a questão específica, que não é específica ao coronavírus, mas o paciente internado com doença respiratória aguda, ele, até que se prove o contrário, ele tem doenças mais prevalentes. Então a gente trata a infecção bacteriana, a gente faz o oseltamivir, está aí o pneumococo, está aí o H1N1, as pessoas têm que se vacinar, né, professor? É fundamental, senão a gente vai ter uma leva de Covid agora e uma leva de H1N1 no inverno chegando. Então a gente faz oseltamivir, a gente faz tratamento antibiótico e discute aí caso a caso essa questão do emprego das medicações que supostamente podem ser discutidas para coronavírus. Aí se o painel vier negativo para HN1, aí você tira. Aí a gente tira. Tira o Tamiflu. E essa procalcitonina no início, quando ele interna, já não fala a favor que ele não tem infecção bacteriana? Então, fala em termos de sensibilidade e especificidade do teste, mas ainda assim não é um teste que é perfeito. Realmente confiável. Eu já estou recebendo aqui algumas perguntas. A primeira aqui é do professor Rosati, e ele parabeniza o Felipe pela aula
E ele pergunta, Felipe, que ele gostaria de saber sobre alguma coisa sobre a disfunção hepática. Segundo ele, na China foram relatadas algumas alterações de aminotransferases. Tem alguma novidade em relação a isso que você tenha lido? A Sociedade Brasileira de Hepatologia ela fez um pronunciamento recente até mostrando essas alterações, mas até agora o que se sabe é que em termos de alterações correlatas ao coronavírus, são alterações transitórias que se restringem basicamente às aminotransferases e são de curso breve. A manifestação hepática de maior gravidade ela vai voltar ou não no contexto da piora do doente, na disfunção orgânica relacionada à gravidade da SARA, por exemplo. Então ela entra como disfunção orgânica do doente grave dentro da terapia intensiva, mas não como preocupação na fase inicial da doença, não. Tem uma outra pergunta aqui da Perpétua Costa, e eu vou até começar a responder, porque por acaso eu ontem estava debatendo isso com um colega dermatologista. Ela pergunta sobre as manifestações dermatológicas da Covid-19. E a gente tem tido realmente alguns casos onde as pessoas abrem alguns rushes cutâneos, alguns casos até de dor em parede de tórax, lembrando muito a questão como se fosse um zoster, mas sem abrir necessariamente lesão. Então tem sido relatado já alguma coisa, a Sociedade de Dermatologia aos pouquinhos está publicando, não sei se o Felipe tem mais alguma coisa, prurido também, parece que tem sido uma manifestação em alguns casos. Prurido, e um colega, um cirurgião pediatra, essa semana me mandou até algumas fotos de uma manifestação cutânea seguida de uma lâmina de biópsia. Primeiro eu olhei aquilo ali e eu falei, Antônio, isso parece DRESS, parece uma reação farmacológica um pouco mais diferenciada, mas ele mesmo me falou, não, isso tem sido atribuído ao coronavírus. É uma novidade que a gente está estudando por agora. Lembrando que quem tiver nos grupos de WhatsApp da Seção Clínica e da Científico Cardiologia do CHN, podem nos mandar perguntas aqui para que a gente possa fazer. Felipe, uma outra pergunta, né, Miguel, que pode, eu acho que causar, assim, apreensão, inclusive nos próprios pacientes, né? Como é que a gente indica a internação? Ou seja, o paciente está com algumas manifestações, vem para a emergência, que critérios têm sido mais utilizados para definir a internação? Não falo nem internação em terapia intensiva, mas em que condições vale a pena segurar esse paciente ou interná-lo ou até que ele fique algum tempinho em observação para se ver até que ponto ele possa estar grave ou não. O que você pode dizer sobre isso, Felipe? Vocês viram ali que a gente colocou um norteador de serviço, mas essa decisão ela tem que ser extremamente individuada. Está acontecendo dois grandes movimentos. As pessoas, um grupo de pessoas ansiosas por ter o diagnóstico, por esclarecer mais a miúde se a síndrome gripal dele é Covid ou não. Isso não vai mudar a sua conduta inicial. Um outro grupo de pessoas ansiando pela questão da própria tomografia de tórax. Ela também no início ela não vai mudar a sua conduta, ela talvez traga muito mais ansiedade do que um benefício prático, mas a internação, de uma forma geral, ela está indicada para doentes que têm manifestação de hipoxemia, tem queda da saturação, tem aumento da frequência respiratória ou tem descompensação, manifestações extrapulmonares que a gente possa atribuir ao Covid. Piora da função renal, alteração importante do equilíbrio ácido básico, alterações neurológicas. Esses pacientes a gente interna, os demais a gente orienta, vai para casa, se precisar volta, usa o serviço, liga para a gente, usa os canais telefônicos para a gente dar orientação. Chega uma pergunta aqui do Estevão Médico, que foi encaminhada aqui pelo Vônei, nosso colega, e é uma pergunta meio espinhosa que eu nem sei se Felipe vai ter a melhor condição de responder, porque essa tem sido uma das grandes polêmicas para nós profissionais de saúde, né? Se não seria interessante testar todo profissional de saúde semanalmente, independente dele ter sintoma. E eu imagino que ele esteja perguntando isso pelo quanto nós estamos expostos, né, à situação da doença. Você tem alguma posição sobre isso? Até dentro das conversas que a gente tem tido aí com os infectologistas, o que você pode falar? Eu acho que pela cinética e de disseminação da doença, eu acho que mais cedo ou mais tarde, todos nós no planeta vamos ter contato com esse vírus.
de forma que você testar ou não, talvez entendendo agora o que aconteceu com o resto do mundo, talvez não vá fazer muito sentido, a não ser que você tenha sinal de gravidade e eu tenha que então realmente começar a adotar alguma conduta individuada com você. Porque por hora, e fora o fato da questão da janela imunológica, de você ter alguns testes que podem ser aplicados e você ter tido contato com o Covid, está naquele momento de construção imune e você fazer o teste dar negativo, e o meu receio é eu te passar uma falsa segurança e você volta para sua casa, você volta para o seu ambiente, dentro de uma normalidade, apesar dessa questão do confinamento, e vai acabar atuando como um disseminador da doença de uma forma ou de outra, fazendo teste ou não. Então, a princípio, a minha resposta é não. A turma está animada, hein? A turma começou a perguntar agora aqui. Tá acordando, Colega nossa, Bruna Prestes, está perguntando sobre, e a turma acaba ficando mais animada para chegar na terapia intensiva, no doente grave. Não era muito foco hoje, mas vamos lá, vamos tentar já abordar alguma coisa. Felipe, em relação à intubação orotraqueal precoce, você leu alguma coisa sobre isso? Se tem algum caso que tem indicação? E a própria questão da traqueostomia, que a gente sabe que a gente acaba indicando em muitos casos ao longo da evolução, tem alguma coisa mais específica sobre esses dois tópicos em relação à Covid-19? É curioso porque esse tema tá aí palpitante. A gente vai intubar, como é que vai fazer para intubar, mas o doente do coronavírus, muitas vezes eu rebato com outras perguntas, né? Mas como você fazia com a tuberculose, que é tão prevalente no nosso país, como você fazia com o paciente de H1N1, porque se vocês não tinham determinados cuidados, olha, até agora vocês estão correndo riscos e talvez riscos maiores. Mas respondendo à Bruna, a intubação ela tem que ser precoce, no sentido de que se trata de uma doença que avança rápido com relação à insuficiência respiratória. Então, se você tem um paciente com hipoxemia, com alteração do sensório, nesse momento onde a gente não está entendendo direito o lugar da VNI, da ventilação mecânica não invasiva, a intubação ela deve ser indicada, ela deve ser realizada pelo profissional mais experiente. Essa intubação ela não pode e não deve ser na urgência pela questão da paramentação. É aí que está o lugar da urgência da intubação. Não é você pegar o paciente com qualquer sintoma e correr para intubá-lo. É você identificar precoce ou tentar identificar precoce a progressão do estado de insuficiência respiratória para você, sua equipe, com calma, com tranquilidade, se paramentar na norma correta e depois, é óbvio, se desparamentar mais corretamente ainda, para você ter um cenário de intubação orotraqueal protegido, seguro para a sua equipe e também seguro para o paciente. Professor Miguel, eu acho que nesse contexto aí de ser uma virose, isso que o Felipe coloca é algo que a gente tem observado, essa evolução, né, de um paciente que vem ventilando espontaneamente ali no seu limite de alguma forma e de uma hora para outra ele acaba afundando, até conversamos isso mais cedo. O fato de ser uma virose que de alguma forma pega de forma intersticial é esperado, assim, e aí eu estou pedindo até a sua experiência em relação a outras doenças intersticiais pulmonares, ou seja, o fato de ser um vírus talvez mais agressivo e tal, faz que essa velocidade seja diferente de uma progressão de uma doença inflamatória intersticial que não seja coronavírus, ou não, assim, é mesmo uma característica específica do vírus? Tem alguma opinião já formada sobre isso, apesar da gente ainda ter pouco caso? É uma pergunta boa, porque o vírus, ele joga uma quantidade de citocinas e quimiocinas, quer dizer, é uma tempestade de quimiocinas que inflamam sistemicamente e o pulmão. Então, e também não pensar só no pulmão, como pneumologista antigamente sempre fazia, só tratar o pulmão. Não, tem que tratar o organismo como um todo. E isso é extremamente importante, isso sempre a gente diz nas nossas aulas. Olha, o doente com doença intersticial, o doente com doença da via aérea, não trata só a via aérea, não vê só o pulmão. Você tem que ver o organismo como um todo. Tá chegando pergunta ainda. Cristiane Mantovi, ela faz a pergunta sobre pacientes jovens que têm evoluído com gravidade.
E ela pergunta se poderia haver alguma relação com uma maior inoculação viral, né, o fato dele estar mais grave, ou uma maior quantidade de receptores dos pneumócitos ao vírus. Sabem alguma coisa sobre isso? Fisiopatologicamente parece fazer sentido esse racional, eu não li nada, tem muito paper, sai o tempo todo. E até pela dinâmica da coisa, se você for espremer mesmo e ser rigoroso em medicina baseada em evidência, você vai ficar com 4 ou 5 artigos na mão só, diante disso tudo que está saindo. Mas parece sim. Agora, os pacientes mais novos, eles são raríssimas as exceções que têm evoluído com gravidade, são raríssimas as exceções, e a maioria deles, dentro dessa raríssima exceção, são pessoas que não só tiveram um grande contato com outros indivíduos infectados, mas até por ser jovem, e aí é um pouco análogo ao entendimento da questão da diarreia, você não valoriza a doença, você não acredita na doença, e que no Brasil a gente não está acostumado a ter grandes desafios, grandes catástrofes, né? Você segue o trabalho, você vai à praia, você vai ao escritório, vai ao hospital e a vida vai seguindo. Você, por ser mais novo, você talvez não confie na doença e isso sim gera um retardo de atendimento e aí essa deva ser a razão pela qual esses pouquíssimos, raros, quase nenhum, pacientes mais novos, eles têm tido evolução desfavorável, mas são muito poucos. Tem um quadro imunológico melhor, né? Você vê que a imunossenescência é que mata o idoso, na verdade. Então, apesar do vírus ser um carrapicho, eu não sei se os jovens conhecem o que é carrapicho. É provável que não. Então, se houver uma carga viral muito grande, ele se gruda a qualquer receptor celular, pô. Ele é um carrapicho, né? Porque é isso que o Felipe está falando e que a gente tem infelizmente visto, né, em alguns casos. A gente não tem tão jovens, mas a gente tem tido pacientes na faixa dos 30 aos 45 anos que também não entraram ainda na imunossenescência, mas que talvez tenham uma relação com a carga viral a que eles foram expostos, né? Muito provavelmente, apesar da literatura ainda não ter fechado uma questão sobre isso. Nosso colega aqui da instituição e colega do CEPIM, a Laís Armê, presidente atual do Colégio Brasileiro de Radiologia. Bom dia, professor. Pondera uma coisa muito importante quando ele fala, que você comentou muito rapidamente, mas ele divulga uma recomendação do Colégio Brasileiro de Radiologia e que foi enviado ao Ministério da Saúde de que o primeiro exame nos casos deveria ser a radiografia de tórax. E ele está chamando a atenção porque a tomografia de tórax tem aparecido muito, tem sido um exame importantíssimo para nós, mas que não deve ser colocada, pelo menos nesse momento, não há uma recomendação formal nesse sentido, e ele reforça isso, de que ela deva ser utilizada como critério de internação. Inclusive isso tem sido até um debate dentro da instituição, onde está claro aqui para nós que uma vez o paciente indicada a sua internação, especialmente com comprometimento respiratório, aí sim ele merece fazer a tomografia para que a gente o acompanhe evolutivamente e esse paciente, na maior parte dos nossos casos, até tem ido para as UTIs para precisar ser mais observado. O critério da internação, ele é funcional. O aspecto in vitro despolido, a pavimentação em mosaico, toda aquela exuberância da tomografia, ela é muito mais útil quando você está quantificando a gravidade do paciente internado, se eventualmente o paciente tem SARA e você vai conseguir um cenário clínico favorável para fazer recrutamento alveolar nele usando a tomografia, mas isso não tem se aplicado a paciente com Covid-19 grave. E como exame de screening, definitivamente não deve ser adotado, até por uma questão de custo, né? E só para fazer um adendo, nos critérios de Ewing, Santiago Ewing, ele coloca três variáveis. E uma das variáveis são variáveis menores, né, de gravidade. E uma das variáveis é a lesão bilateral. Bilateral. Ou seja, a tomografia com lesão bilateral. Então, além da hipoxemia, né, que é além da hipotensão, e nos doentes que vão a CTI, necessidade de ventilação mecânica e necessidade de vasopressor. Mas a lesão bilateral chama atenção, ainda mais agora que a gente está vendo que isso pode ser progressivo, como o Felipe mostrou. O Alair até lembra, né, para a gente ter em mente que as lesões
tomográficas, os infiltrados em vidro fosco e tal, necessariamente não são Covid-19. Lembrar que a gente tem que fazer diagnóstico diferencial. Já foi comentado aqui, tem tido casos de H1N1, sim, isso é uma coisa importante para que a gente tenha em mente. Uma outra coisa também importante já estão me perguntando se o ultrassom pode ser feito nesses pacientes, se deva ser usado. A sociedade, o Colégio Brasileiro de Radiologia, estou falando aqui pelo Alair, não recomenda o ultrassom, ainda não está recomendando o ultrassom, a não ser naqueles pacientes que a gente já faz no leito, para saber se tem derrame pleural, para saber a evolução de gravidade, mas não para fazer o diagnóstico ou aspecto radiográfico dos pacientes com Covid. As perguntas continuam chegando. Nosso amigo aqui, Roberto Carlos Barcelos, aqui da UF, professor Roberto Carlos, pergunta sobre a questão das máscaras N95 e o uso dela nos ambientes hospitalares. E a pergunta dele provavelmente passa, né, pela escassez anunciada em vários serviços. Tem alguma recomendação que você tenha tido acesso agora mais recente em função do uso da N95 para profissional de saúde específico, né? Eu acho que na medida do possível, cada instituição tem que entender a sua particularidade, mas o ideal seria se você conseguisse dividir a sua instituição por zonas. E uma zona de segurança, ou zona verde, ou chame como for, aonde o indivíduo circule ali seguramente longe do trajeto do Covid-19. Ali não há por que usar máscara, ali não há por que usar paramentação. Ali é um trajeto, inclusive, de conforto psicológico. Você pode pegar um indivíduo que está, um profissional de saúde que já está estressado, porque está todo mundo estressado, e colocar ele ali, não, olha, você atendeu 2 pacientes com Covid, o plantão passado, esse plantão fica na zona verde, isso é uma ideia e você vai poder ficar mais tranquilo. As pessoas vão saber que estão andando ali, elas não precisam se paramentar, e o contrário, uma zona vermelha, onde todo mundo tem que estar paramentado, seguindo aí as orientações da CCH do hospital. O importante é seguir uma norma. Se a gente começar de fato a todo mundo usar máscara N95 a qualquer hora e a qualquer custo, a gente não vai ter o recurso na hora que a gente vai precisar. Segundo aí os estudiosos, a gente está entrando numa fase de maior contato com a doença, maior número de pessoas doentes, e a gente definitivamente não pode chegar nesse ponto com escassez de recursos. De novo, a gente tem que voltar a pensar nas doenças anteriores, igualmente ou talvez mais mortais, mais perigosas, extremamente prevalentes no nosso meio, e que a gente não se dá conta disso. A gente tem tuberculose, a gente tem sarampo, a gente tem H1N1 muito, e o comportamento não pode ser tão diferente, né? Tem que esfriar a cabeça para fazer o uso racional do recurso. Felipe, uma pergunta difícil aqui do Osiel Tardim, onde ele fala da questão de alguns pacientes que chegam com leucocitose, desvio para a esquerda, tem uma TC inicial que apresenta imagem de consolidação, e aí ele pergunta como é que se faz com esse tipo de caso, se isola no momento que a gente está, né, vivendo, e se o padrão sugere infecção bacteriana. Se for mais claro, você afasta a Covid, você trata tudo numa fase inicial, que é o que a gente tem recebido, literalmente, né? Você trata tudo. O mais comum continua sendo o mais comum. Como boa. Já dizia o professor Célio Eduardo. Você vai tratar o pneumococo, você vai tratar o atípico, se for o caso, você vai tratar o H1N1 no paciente internado, depois você vai... dentro do seu recurso, você vai desvencilhar em cima dos diagnósticos diferenciais. O paciente que não tem critério funcional, o paciente que está estável, ventila bem, satura bem, dono do seu próprio sensório, tal como ele estava nos dias anteriores, você vai tratar a síndrome. Ele tem uma consolidação, ele tem um sintoma respiratório, você vai tratar como você tratava anteriormente. O que difere agora é que você devolve ele para casa em confinamento. O que nos assusta é o vidro fosco. Porque vidro fosco, infecção bacteriana, a gente não vê. Não que
não seja uma característica também. Agora, não tem nada típico, então o Felipe tem razão. É aquilo, vamos tratar aquilo, né? Pensa-se naquilo. Se o doente não respondeu ao tratamento, peraí, por que não está respondendo? Por que um germe da comunidade não está respondendo no tratamento com antibiótico? Tem alguma coisa errada. E aí você investe nesse paciente. Mais uma pergunta aqui de um nosso ilustre professor Eduardo Nani, aqui da UF. Faz uma pergunta cardiológica, e aí eu já quero antecipar aos amigos que estão nos assistindo que nas próximas semanas nós vamos estar aqui discutindo coronavírus e cardiologia, mas ainda assim vou lançar a pergunta aqui poderosa para o Felipe. Ele te parabeniza e pergunta: paciente abaixo de 60 anos com Covid-19, ou seja, né, confirmado, dor torácica, troponina aumentada e sem fatores de risco para a doença arterial coronariana. Ele quer saber se você acha que ele deveria ir para cateterismo ou angio-TC, mas ele já justifica por que ele pensa na angio-TC, né? Com a ideia de você não sobrecarregar as salas de hemodinâmica por conta, né, do fluxo normal que tem. Você tem uma opinião sobre isso? Quem sou eu, mas eu me atrevo a dizer que concordo com o professor. Além do fato de você, com a angiotomografia, além de poupar a hemodinâmica para os casos mais graves e mais justificados, talvez, a gente também, com o mesmo exame, a gente mapeia o pulmão, faz uma avaliação do parênquima pulmonar. Então, na minha opinião, não cardiológica, mas de intensivista, e como a doença cardiológica é muito prevalente, a gente trata muito paciente cardiológico grave. Eu concordo com a questão da angiotomografia. Essa troponina não poderia ser por uma miocardiopatia? Aí você entraria com aí a gente pode talvez BNP, avançar. Avaliar. Exatamente. O BNP, para a gente ter medida indireta da função cardíaca, apesar das limitações, principalmente em quadros respiratórios aí não cardíacos, a gente falando sobre o caso, a gente tem um recurso no hospital que é muito importante ser utilizado, que é a ressonância miocárdica, para avaliação, quadros virais, assim como o vírus, ele, dependendo da quantidade da partícula viral ou dependendo da sua predisposição, você faz manifestações sistêmicas mais exuberantes e pode, inclusive, ter acometimento miopericárdico, e aí a gente pode lançar a mão, por exemplo, da ressonância miocárdica, da ressonância cardíaca. Né? Nós já estamos caminhando aí para o nosso fim, mas ainda tem algumas perguntinhas para a gente estar fechando. Nossa colega aqui da UTI, a Mariana Lacava, faz uma pergunta interessante, que eu inclusive tenho ouvido já de alguns colegas, né? Se você teria alguma orientação para passar em relação aos médicos e seus familiares que não são da área de saúde. Ela tem visto, e eu também já tenho ouvido falar, infelizmente, de que muitos médicos enviam seus filhos para lugares mais afastados para minimizar o contato, ou seja, dos filhos com os próprios pais que são médicos e tal. Como é que você tem trabalhado, ouvido falar dessas recomendações de nós profissionais de saúde com familiares não médicos? Se a gente deve se afastar deles, não deve se afastar deles? Foi publicado até numa desses vários artigos que a gente tem recebido, uma experiência em Londres, onde alguns colegas estão até se hospedando em um hotel financiados pelo governo. O governo parece que pega hotéis, coloca os profissionais lá para que eles não voltem para casa enquanto eles estão nessa fase. Até me parece uma ideia interessante. Mas o que você pensa disso, ou se você tem ouvido alguma coisa sobre isso também? Tenho ouvido, eu vi essa questão da experiência britânica. Eu mesmo tenho falado com meus pais agora só por FaceTime. E até que se prove o contrário, nós nos vamos ver só em junho ou julho. Os pacientes do consultório têm adotado isso, não só mandar os filhos para outra cidade, eles mais vulneráveis, para a região serrana talvez, ou para lugares mais afastados, mas essa é uma conduta válida, sim, mas para o profissional de saúde que tem contato com o paciente. Administrativo, jurídico, porque estou falando isso porque está todo mundo essa questão está muito nevrálgica, né? E há momentos em que a gente pega em situações efetivamente até histéricas com relação a isso, é normal. Lidar com capital emocional nesse momento tem sido um desafio para todo mundo, mas eu acho válido e me atrevo a recomendar essa conduta sim. Uma última pergunta aqui, para depois dos comentários finais, perguntada aqui pelo Dr. Marcos, né?
ele faz a seguinte pergunta: quais seriam os sinais clínicos mais significativos para que você encaminhasse um paciente para o hospital? Porque ele diz o seguinte: está havendo muita orientação dos médicos para os pacientes, ou seja, por telefone. Sim. E ele está preocupado em não sobrecarregar as emergências, simplesmente falando, vai para a emergência para poder avaliar e tal, porque muita gente fechou o consultório e está conversando por telefone. Você teria alguma colocação, sim, alguns sinais ou sintomas mais específicos que você diria para o seu paciente? Olha, é melhor você ir para a emergência nessa situação. O que você poderia dizer sobre isso? Alterações ventilatórias importantes, né? Mais de 25 incursões respiratórias por minuto, seguidas de alterações do comportamento, alterações do sensório. Isso é igual ao hospital. Não dá para ficar em casa. Não dá para ficar em casa. Isso é necessariamente igual ao hospital. A probabilidade, ainda que não seja o Covid, né? Que seja o H1N1, que seja uma congestão pulmonar, que seja uma perda de função cardíaca. Uma pneumonia bacteriana. Uma pneumonia bacteriana, de novo, o mais comum, é o mais comum. Exatamente. Esse paciente tem que ir para o hospital. Tem que ir para o hospital. Acima de 65 anos, então? Acima de com idade avançada, nem se fala. Ponto 65 anos. Alteração de comportamento, hipoxemia. Tem que ir para o hospital. Mortalidade alta. É alta. Professor, alguma consideração final sobre esse assunto? A consideração final foi o que o Felipe falou, né? Evitar o contágio. Eu acho que evitando o contágio a gente vai diminuir muito os casos de infecção e casos graves. Evitar o contágio com o idoso, que é o mais importante, né? Principalmente com comorbidade. Eu não sei como é que estão fazendo isso nos asilos, se eles estão tomando todas as medidas para que não haja esse contágio, medidas de higiene com as de mãos. Então eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que se conscientizar disso. Eu acho que o Brasil está se conscientizando. Às vezes a gente fica um pouquinho preocupado, mas eu acho que a gente vai dar certo. Eu acho que a gente vai conseguir afastar esse vírus daqui do... Mas como alguém disse, né? O mundo todo vai entrar em contato com o vírus. Não tem jeito, como você mesmo falou, não tem jeito. Não tem jeito. O reitor da UNRI falou, é um vírus bobo, gente, isso aí é uma bobeira, mas o importante é você evitar o contágio. Sendo bobo ou não, né? Felipe, alguma consideração final? A consideração é essa, por hora é a medida mais efetiva, é a medida mais palpável. Tem a cloroquina, tem hidroxicloroquina, tem um monte de outras coisas, mas a melhor coisa que a gente tem a fazer é, como o professor falou, é planejar o momento e a forma de ter o contato com o vírus. Todo mundo vai ter contato com ele, mas a gente tem que traçar uma estratégia para a gente ter esse contato da forma mais planejada possível, para não esgotar os recursos, para não adoecer todo mundo ao mesmo tempo, para não expor desnecessariamente a população mais frágil e superlotar os hospitais. E é o que a gente tem visto, aparentemente, pessoas que têm contato com carga viral maior têm chance de fazer doenças mais exuberantes. É claro que tem aquela coisa da genética de cada um, mas tomando essas medidas a gente planeja e controla um pouco do impacto dessa epidemia na gente. Eu acho que essa é a grande estratégia. Bem, é isso. Eu gostaria muito de agradecer ao Felipe, agradecer ao professor Miguel pela presença aqui conosco. Gostaria de agradecer a você, que inclusive teve paciência de nos esperar aí, apesar do nosso atraso inicial. Mas é importante deixar claro que nós estamos passando por um momento de construção de praticamente tudo que está envolvendo essa doença, ou seja, essa virose. Todos nós trabalhando muito ininterruptamente e querendo sentar aqui, nem que seja uma vez por semana, para poder tentar levar até você a construção desse conhecimento que vem sendo feita pelo mundo e também vem sendo feita na nossa instituição. A gente tem a ideia de, nas próximas semanas, estar trazendo ainda aqui a Covid-19 no seu enfoque cardiológico, num enfoque mais voltado para a terapia intensiva e num enfoque também das imagens, que merecem muita discussão. As próximas semanas nós estaremos continuando aqui com vocês para poder estar dividindo, compartilhando conhecimento.
Peço mais uma vez desculpas por tudo que possa ter acontecido, pelo atraso, mas o mais importante para nós, independente de tudo isso, é parar aqui para poder veicular conhecimento e compartilhar com vocês, não só conhecimento, mas também parte da angústia que nós estamos vivendo. Obrigado aí e até semana que vem. Bom dia.